O que é o recebimento fiscal, cara? Acho que isso é legal levantar, né? O que significa recebimento fiscal? O que o fiscal tem a ver? Nós somos de supply, certo? A gente está lá, se eu pegar a nossa vida lá, cara, é mercadoria chegando, movimentando, armazenando, expedindo. O que o fiscal nesse momento tem a ver conosco? Tá? Isso acho que é um negócio legal para a gente esclarecer. Qual que é o impacto que isso pode ter na nossa operação? Qual que é o fluxo? Como é que a gente se conecta com o fiscal nesse negócio? Se você imaginar, tenta colocar na sua mente lá, visualizar o caminhão chegando, anunciando na portaria, o guarda ligando para o recebimento fiscal. Olha, tem um caminhão X para entregar a mercadoria Y. O recebimento fiscal, primeira coisa que ele vai fazer, tem uma programação para receber esse caminhão, essa mercadoria hoje, ok, nota fiscal, né, ou qualquer coisa que valha, e ele vai entrar no sistema e vai começar a conferir. Eu tenho pedido para isso, a gente fala de um encontro ali de 3, 4 pontos essenciais. Tem pedido? Tem. É o mesmo item? É. A quantidade está correta? Está. O valor declarado na nota fiscal está correto? Está. E a data de entrega programada está ok? Passou nesse crivo, o recebimento fiscal faz um encontro com o pedido de compras que está lá aberto no sistema, no ERP, e o primeiro ponto está feito. O recebimento fiscal vai abrir um documento, que algumas empresas a gente chama de AR, por exemplo, né, aviso de recebimento, que em algumas situações, vai para simplificar, o recebimento fiscal entendeu que está ok essa primeira fase, já vai sair lá num ponto de impressão ou num ponto de tela no recebimento físico, olha, tem um AR aqui para vocês conferirem. Então, primeiro, de uma maneira bem simples, tá? Para não complicar. E esse recebimento fiscal é o primeiro passo para o material entrar e ficar disponível dentro da empresa, né? Então, faz parte do alinhamento, porque o ERP, na verdade, ele é um sistema contábil, né? Ele não é um sistema somente de gestão. Ele, ao final do dia, ele é um sistema totalmente contábil, né? E o recebimento fiscal, ele é onde dá entrada para que você consiga operacionalizar o material, seja direto à venda, seja uma matéria-prima para utilizar dentro da produção. E sem ele, você não consegue visualizar dentro do sistema e não consegue gerar todas as outras operações disponíveis, né? Porque o recebimento fiscal, né, Marcos Fernando, ele, além de ele ser importante para o processo de recebimento físico em si, ele é um pedaço fundamental do que a gente chama da fase transacional de compras. Porque o recebimento fiscal é o que vai alimentar o contas a pagar. A partir do momento que eu aceito esse recebimento do ponto de vista fiscal, ele está correto, data, quantidade, item, né, programação, tributos e tudo mais, eu já estou alimentando o contas a pagar. A alimentação final vai ser depois, a gente vai falar daqui a pouco da conferência cega lá no recebimento físico. Uma vez que tudo corra bem, o contas a pagar está alimentado. Já estamos falando de fluxo de caixa, como o Marcos está falando. A ORP não é só gestão, ele é contábil também. É isso. Então, acho que um ponto que é interessante que a gente falou aqui no fiscal, a gente tem que ter, primeiro tópico, o pedido. Tá? Então, o pedido ele não é só uma formalização com o seu fornecedor. Tá? O pedido é um documento interno seu também, que vai te ajudar a fazer um confronto, uma conciliação, um batimento, tá? Entre a nota fiscal que você for receber com o seu pedido. Ok? Vai ter várias formas de a gente fazer essa conciliação, que é o recebimento fiscal. Em algumas indústrias de maior porte, que usam RPs maiores, como SAP, Oracle, TOTOS, outros RPs grandes, isso daí pode acontecer com antecedência. Então, tem vários modos lá sistêmicos que a gente captura essa nota fiscal eletrônica com antecedência, certo? XML, né? Um XMLzinho, captura isso daí, e ele faz a conciliação antes. Sim, nem na saída da mercadoria lá do fornecedor. De lá do fornecedor. E já deixa programado o recebimento. Sim. Né? E é isso. Então, já fez a conciliação. Então, o fiscal já conciliou ali. Na verdade, a maioria das empresas já está nesse nível de maturidade. De pequeno porte, acho que não está rodando assim. Você tem toda a razão. Já faz esse batimento antes. Então,
Por quê? Porque pode ser que tenha algum erro de nota ali. Claro. Já bloqueia lá. Ou já entra em contato com o fornecedor, olha, faz uma corretiva, muda... Cara, faz algum trâmite fiscal para corrigir ali. Exato. Ou pode ser até algum tópico, fala assim, olha, tem quantidade diferente, já aciona o comercial, preço diferente, alíquotas diferentes, tributações diferentes, Nós vamos falar de riscos, né? Esse aí é um deles. É um ponto. E ali você vai enxergar que ele vai travar, se tiver com algum tópico diferente. Tá? Ele não vai permitir que o RP, que é o sistema, faça o recebimento físico, que é o próximo tópico. Sim. Tá? O RP está consistente ali. Então, ele vai garantir ali, primeiro tópico, no recebimento fiscal, que a mercadoria ou que você pediu, que é no pedido, tá? Esteja coerente com a nota fiscal que tá no trânsito. Tá? Isso aí. E aí, até por isso que é um tópico importante, quando a gente fala do RP, acho que todos os RPs que a gente está falando hoje em dia no mercado, tá? Tem isso. Ele ter uma base, um cadastro de produtos correto, Sim. certo? Que é uma dor. Que é um problema gigantesco. Um dia nós vamos parar aqui para fazer uma dessa. Vamos falar de central de cadastro, saneamento. 100% dos projetos que eu participo, problema de produto, problema de tem cadastro. Saneamento de cadastro. 100%. Todo mundo quer sanear seus cadastros. Não existe uma empresa que não tem problema de cadastro. Não tem. Eu não Se na sua nenhuma. empresa não tem problema, manda uma mensagem, porque impossível. Provavelmente você vai encontrar quem não tem, mas porque acabou de passar por um saneamento. Isso. Passou por um processo. Existem consultorias especializadas em fazer saneamento, só isso. Né? Sim. Então a gente vai pensar, o cadastro do produto, só de produto, tá? Tem. Só de produto, estamos falando. O cadastro de produto tem um gap gigantesco aqui. Sim. E aí tem vários, pode abrir um bate-papo aqui só erros de cadastro, igual você falou, Adilson. Porque tem muitos erros de cadastro aqui. E o impacto, se a gente for pensar, a gente está olhando o impacto aqui no fiscal. Esse impacto vai dar em compras lá, certo? Imagina, eu quero comprar um prego, mas você tem 20 cadastros de prego do mesmo prego. Sim. Certo? Você pode dar impacto no PCP, no PCM, porque você vai ter várias estruturas mercadológicas lá, estruturas... receitas, né, de produtos. Sim. O que a gente chama de estrutura de produto, ou não quero colocar na palavra BOM, né, a famosa Bill of Material, tal, né, que tem uma estrutura lá e tal. E dentro desse negócio do saneamento, a gente que a gente acaba saindo um pouco do foco aqui do recebimento, mas não tem como não falar, né? Essas metodologias de saneamento, por exemplo, tem uma metodologia de PDM, né, padronização de materiais, padronização de mercadoria, que você quer comprar uma lâmpada, tem uma descrição já pronta, feita, você não precisa ter dúvida disso. Né? Você não vai criar uma outra descrição porque já tem uma ali, né? Já existe isso está pronto. Né? Então, esse é vamos lá, hoje a gente tem que pensar, a gente tem um saneamento de cadastro, duplicidade de cadastro, tá? E esse mesmo risco a gente tem para o fiscal, entendeu? Então, se a gente conversar aqui, nós não somos o fiscal aqui, mas se você conversar com a pessoa do fiscal, você vai enxergar que tem o mesmo risco para o fiscal. Eles também têm que fazer saneamento fiscal dos cadastros deles. Sim. Tá? Então, esses dois tópicos aqui, eles são hipercríticos dentro de um RP para garantir que nós consigamos fazer ou iniciar o nosso processo de recebimento físico. Tá? Porque isso aqui vai travar todo o nosso fluxo de materiais lá na frente. Imagina se você tiver uma sequência de erros. A gente já começa meio que tocar ali no capítulo de riscos, mas a gente vai falar mais propriamente ali na frente. Imagina se a sua empresa tem um fluxo relativamente alto, uma demanda alta de chegada de caminhões, o que vai acontecer? É isso que eu ia chegar. O que é comum de ver? Vocês já viram, vocês dois, tá? Em algum momento na vida de vocês, tá? Caminhões chegando e você não conseguir receber porque está com pau no recebimento fiscal. Não, total. Muitas vezes. E faz aquela fila. Muitas vezes. E aí acontece, né? Existem empresas de determinados segmentos que ela tem uma regra. O motorista é orientado a fazer o processo em X tempo. Se naquele tempo o processo não aconteceu, ele pode ir embora. Ele tem autorização de ir embora. Tem uma regra, tem um nível de serviço acordado, um SLA, né, o famoso SLA. Se o processo de recebimento fiscal físico não acontecer dentro de 60 minutos ou qualquer coisa assim, ele tem o direito de ir embora. Eu fiz um projeto uma vez em uma empresa que o tempo do caminhão chegar para o recebimento até a entrada, ou seja, liberar o motorista, demorava em cerca de 6 horas. Caraca!
Então, qual que era o objetivo? Era, primeiro, criar uma fila virtual para que... E o que acontecia? Muitas vezes chegava a vez do caminhoneiro. O caminhoneiro não estava dentro do caminhão. Porque passava muitas horas dentro do caminhão, ele saía para comer, saía... Então, o que a gente fez? Um sistema para mandar SMS para o caminhoneiro, ó, sua vez, vem. E também... É uma história triste dessa aí para contar. Toda essa automação de nota, porque eles não tinham uma automação de nota. Então, o que acontecia? O recebimento, por que demorava tanto? Porque ele tinha que olhar o pedido, buscar o pedido, conferir o pedido com a nota. Isso de forma manual. Então, o projeto era justamente a automação desse processo para que liberasse a pessoa de recebimento, para que ela fosse pontual no recebimento mesmo, né? E reduziu, o tipo de material era bem difícil, então, mesmo com todos os ajustes sistêmicos, reduziu de 6 horas para 2 horas, para liberar o motorista. Mas já melhorou bastante a vida deles, né? Na indústria automotiva, faz tempo que eu não estou nela, mas a gente sempre teve muito disciplinada a história das janelas. Então, montadora de veículo, ela estabelece janelas claras para recebimento. Então, você tem 3 janelas no dia para entregar. Se você não entrar naquele, você vai ser penalizado. O seu ranking, os seus pontos vão diminuir. Num bid futuro de um projeto novo, aquilo vai te demeritar. Te demerita, te exclui, às vezes, até do processo de participar de um projeto. Você pode até ter um produto extremamente atrativo, preços competitivos, mas se você não for competente no seu processo logístico, na sua relação logística com a montadora, você corre o risco de ficar fora. Muito risco, muito risco. Nessa história que o Marco falou das 6 horas, né? Não é uma história legal de se contar, mas ao chamar o motorista, cadê o motorista? Exato. Sumiu. E esse motorista foi achado 8 horas depois. Caramba. Até hoje não se sabe se aconteceu alguma coisa, se algum sequestro relâmpago, se o cara não aguentou e foi fazer outras coisas, né? Só 8 horas depois apareceu o motorista e o veículo ficou ali numa situação difícil, até, né? Interrompendo ali o fluxo normal de processo e tudo mais. Então, assim, tem histórias e histórias. Um bom recebimento físico, uma boa orquestração de recebimento, um bom sequenciamento de recebimento, um planejamento de recebimento é fundamental, dependendo do fluxo que a sua empresa tem. E aí você deu exemplo de indústria automotiva, tá? É parecido com a indústria automotiva, Nadilson, são grandes varejistas, tá? Essas grandes redes de varejo que tem 500, 600 lojas pelo Brasil. Que eu não sou muito familiar. Eu já trabalhei dos dois lados, tanto fazendo projeto, atuando como varejista, ou fornecedor deles, tá? Esses grandes players que abastecem os varejos, né? Então, quando eu estava com o chapéu de grande player que abastece o varejo, você tem literalmente uma janela, igual você acabou de falar. Olha, você vai poder receber... Sua janela de manhã é o horário, você fala assim, seu caminhão tem que chegar aqui de manhã e entregar entre as 8 e 9h30. É o tempo que você tem em doca tal. Isso. Ok, CD não sei o que, na Anhanguera ou em algum outro canto, doca tal. Beleza. Só que isso daí está contando que o seu alinhamento, sua liberação do fiscal ia acontecer num trâmite anterior ali, com tantas horas. Tá? Cara, aconteceu direto com a gente acontecia. Dava problema no fiscal, o caminhão estava lá para colocar na doca, mas a equipe do recebimento não conseguia associar, porque eles digitavam um CNPJ para buscar a liberação do pedido, né? Sim. Então, quando você chega lá, você busca... Não estava liberado o pedido para conseguir fazer o recebimento. Entendeu? Porque estava travado com o fiscal. E aí você perdia a janela. Só que você não tem outra janela. Putz, liberou daqui 1 hora, daqui 2 horas. Você não tem outra janela. Aí o caminhão tinha que ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias lá parado, aguardando uma outra janela para ele poder parar. É por isso que você passa nesses CDs grandes, de grandes varejistas, tem aquelas filas, falando fila de verdade, tá? Sim. De 500 metros, 600 metros, 700 metros, fora do CD, com um caminhão estacionado na rua. Não sei se você já reparou disso daí, tá? Com certeza. Sim. Parte significativa daquilo ali são caminhões que chegaram no horário correto para fazer o descarregamento, tá? Só que estava com um empecilho ali fiscal na nota. Sim. E aí ele não conseguia fazer o descarregamento, perdia a janela
E aí começava uma briga gigantesca para buscar outra janela. Caraca, entendeu? Imagina num cenário desse, o sistema sai do ar. E aí o que acontece? Já aconteceu. Acontece. Já E aí o aconteceu. que acontece? Você consegue prioridade na janela quando você tem itens que são perecíveis. Entendeu? Sim. Então, quando você não tem item perecível, você vai ficando pro fim da fila, entendeu? Putz, sua janela é daqui 3 dias. Agora O caminhão puta, da Camil tá lá até hoje. é isso, que não é perecível, entendeu? Agora, eu tenho um iogurte ou um Nossa. queijo. Puta, ok, você vai pular na isso aí. frente. Leite, você pula na frente. Sim. Frutas, verduras, Faz FLV, sentido. você pula na Esses frente. produtos de shelf life é complicado, né? Esses produtos, validade. essa característica são bem São mais bem críticos. Bem críticos, né? É.